Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco de volta, pela terceira vez, hat-trick! A terceira vez! A terceira vez, agora finalmente vamos ter o episódio. Pronto, agora prometo. A Marta veio-nos falar da sua experiência no Nepal e também, especialmente, do seu trekking nos Annapurnas e o quanto sofreu, e imagino também o quanto recompensador terá sido. Fiquem por aí, vão curtir. Marta, da última vez que nós estivemos aqui, tu falaste-nos um pouco da gênese das boleias da Marta. Aliás, até foi o título do episódio, a gênese das boleias da Marta. E também na maneira em como decidiste tentar viver disso e viver das viagens. Obviamente, viver implica que se possa ganhar algum dinheiro das coisas que fazemos, mas também, por vezes, estamos a viver daquilo e não estamos a ganhar nada com isso. Foi mais ou menos isso que foste fazer para o Nepal? Ou? E foi mais ou menos isso. Portanto, depois dessa grande experiência, voltei a trabalhar nos tuk-tuk, que era já um trabalho que eu tinha antes de... Podes-me falar disso só um minuto, porque eu acho que isso é bem engraçado. Opa, foi altamente. Tu conduzes tuk-tuks em Lisboa? Agora, infelizmente, não, mas sim. Portanto, eu acabei a minha experiência de intercâmbio em Macau, Tailândias e não sei o quê, cheguei a Lisboa e acho que eu nunca tinha reparado, mas eles já existiam. E há tuk-tuks em Lisboa. E eu, pá, isto é uma excelente forma de trabalhar, ganhar dinheiro, contacto com turistas, mostrar a minha cidade. Pá, e lá arranjei um contacto, mandei um currículo e comecei a trabalhar nos tuk-tuk em Lisboa e sinceramente foi a maior fonte de rendimento que eu tive para usufruir nas minhas viagens e para realizar as minhas viagens. Ganhas fixo ou é à viagem? É à viagem, é por comissão. Portanto, também só nas épocas mais altas é que dava mais dinheirito, mas agora há cerca de um ano que já... Portanto, não faço... Deve ser fixe, estás ali na boa, é altamente. E eu no início, sabes, cansava-me e dizia para onde não vou, mas agora, não estando lá, tenho saudades daquilo. Tens o tuk-tuk, um tuk-tuk elétrico, pá, está sempre aí malta de todo o mundo, já apanhas pessoas de todo o mundo no tuk-tuk, pá, contas as tuas histórias, que eu acabo por contar as minhas histórias, mostras a tua cidade e é espetacular. Ok, então tu fizeste isso durante algum tempo? E espero continuar a fazer, não sempre, mas pontualmente, porque é uma coisa altamente, eu gosto imenso. E ganha-se fixe. É a tua praia? É a minha praia. A praia, no sentido em que eu tenho a minha praia, que é literal, o sítio onde nós vamos buscar algum dinheiro para depois continuarmos a viver os nossos sonhos. Exatamente. Desta forma. Tu fizeste isso durante algum tempo e depois decidiste... E quando estava a trabalhar, tive uma amiga minha que me veio abordar, que sabe que eu já tinha tido aquelas experiências todas de viagem, e disse, olha, a minha amiga Teresa está no Nepal agora e vai regressar dentro de um mês e eles estão à procura de alguém para a substituir. Portanto, ela está a dar aulas de português numa escola, porque há imensos nepaleses que vivem em Portugal, portanto, e que vêm para cá, e a ideia do nepalês, dono da escola, era que eles já viessem com algumas bases do português. Eles dão-lhe estadia, dão-lhe um X para a alimentação e tu só tens de dar aulas, aquilo era para aí 4 horas por dia, era só a parte da manhã. E eu, altamente pagava os voos também. Isso faz muita diferença. E eu, altamente, eu quero. Dá-me um contacto, ela deu-me um contacto, eu fui tomar um café com o nepalês, porque ele vive em Portugal, e ele disse, ok, podes ir, daqui a um mês. E eu, toma, já está, preço certo. E foi assim que começou, ou seja, eu não procurava muito, mas felizmente estas oportunidades acabaram por me chegar. E foi aqui que começou, se calhar, também este meu caminho também, depois daquela viagem à boleia, e queria fazer disto vida. Surgiu aqui uma oportunidade, não era lucrativa, porque eu ganhava o quê? $200, o que é que era, por mês, que não dava-me para alimentar, ou seja, não era para fazer dinheiro, obviamente. Durante quanto tempo, desculpa? Portanto, eu tive 5 meses no Nepal. Foram 4 a dar aulas, porque infelizmente a escola também não correu muito bem, porque o curso era caro, os nepaleses não tinham muito dinheiro, então acho que a escola já fechou também neste momento. Eu fui a última professora. Mas foi uma experiência super nova para mim. Rumei a Katmandu,
morava em Lazimpat, que era ali a zona, e todos os dias Tu dava. vivias em Katmandu? Sim, Ok. vivi lá 5 meses, que é o máximo É tempo. intenso para caralho, não é? Katmandu. Aquilo eu chamo-lhe aquilo Dust Mandu. Da-se mandar. Yeah, porque eu no início não usava máscara, mas depois, olha, isto, o tempo das máscaras já eu usava antes, amigos. Mas eu dava sempre de máscara porque aquilo, às tantas, o pó já se entranhava. Mas depois tu habituas-te também a viver em Dust Mandu. Então todos os dias de manhã eu ia dar aulas, tive 3 turmas. E é engraçado que 4 das minhas alunas já estão cá em Portugal. E é muito giro. Foi a minha primeira experiência como professora. Eu falava inglês e traduzia português, portanto eles todos falavam super bem inglês. Tínhamos um livrito da escola, que a escola tinha feito. E foi uma experiência super engraçada. Foram 4 meses a viver em Katmandu, porque o outro mês foi o tal em que tive a oportunidade de ir fazer os trekkings pelo teto do mundo, a zona dos Himalaias. Mas o meu dia-a-dia era, acordava, ia dar aulas aos jovens, porque aos jovens, alguns adultos, eu tinha 22 anos, portanto, eu acho que tinha pai uma aluna mais nova que eu, de resto era tudo mais velho, mas foi giro, pois sentir a evolução, sabes, do zero, porque o português é super difícil de aprender e super difícil de ensinar. Foi um grande desafio. Mas não é exatamente a tua área, não é? Tu vieste de comunicação, não eras de línguas? Não era. Tinha tido várias experiências de formação do português nos voluntariados, mas desta vez era mesmo ensinar do zero. Mas acho que fiz um bom trabalho, pelo menos elas saíram de 2 meses, uma foi 2 meses de curso, outra foi 1 mês de curso a falar o básico do português. Depois até cheguei a fazer uns vídeos, foi muito giro, mesmo muito giro. E hoje em dia elas de vez em quando vêm falar comigo, já me encontrei com uma ou outra aqui em Lisboa, que elas vieram trabalhar, só que também muitas vinham com uma ideia de melhores condições de vida e de trabalhos mais bem pagos, porque eu lembro, uma era gestora, outra era enfermeira, ou seja, lá tinham trabalhos considerados bons e chegam cá e não conseguem a tal equivalência para ter esses mesmos trabalhos, e sei que tem sido um grande desafio para elas, e depois deixam lá os filhos, porque os filhos não podem vir logo no início, então é complicado. E se não tem as equivalências da sua formação superior de lá... Tenho que cá tirar outro curso. E entretanto tem que fazer outro trabalho qualquer e fazer aquilo que eu acho que é fascinante e admirável, que é viver com o salário mínimo em Lisboa. Pois, mas vivem... uma delas vivia com 7 pessoas num T1 ou o que é que era. Tem que ser. Porque, o salário mínimo são para aí 650 euros. Sim. Se calhar um quarto em Lisboa custa para aí 300 e tal, não é? Ou mais. ou mais. Um quarto. Sim, 300 e tal. Sim, 400. Sim. Portanto, é mesmo. É complicado. Assim. Trabalham maioritariamente na restauração, mas eu fiquei com um contacto tão bom com a cultura nepalesa. Eu, cada vez que vou jantar fora e vejo que elas são nepalesas, eu digo Namaste, Didi, sabe? Porque depois eu também aprendi a falar um bocadinho nepalês, porque estava todos os dias com elas e eu também tinha a curiosidade de aprender. Mas como tu me perguntaste no início, é intenso viver em Katmandu. E eu tive 4 meses sem sair de Katmandu. E eu encontrava uns escapes, porque Katmandu é um vale. Então aos fins de semana, todos os sábados, juntava-me com um grupo e ia correr para as montanhas em redor de Katmandu. Portanto, tive a oportunidade de conhecer todos os arredores e daí a preparar a minha parte física para o que vinha. Também jogava futebol, portanto eu tinha que encontrar alguns escapes, porque só dar aulas depois não fazia mais nada. Pocar é longe. Eu já estive em Pocar e em Katmandu, mas já foi há muito tempo, não me lembro. É um bocadinho. Dava para ir um fim de semana ou era longe demais? Dava, mas é super cansativo por causa das estradas e não dava para coisas. Apreciar mesmo. Não, eu quando é assim gosto de ir descansar, mas dava. E então eu também jogava a bola, aí está, tinha o clube de feminino, que era jogavas federada? Jogava federada contra outras equipas? Sim, chegámos a jogar, sim, nós encontrávamos aos quartos. Tuga! Temos um Tuga, nós! Porque eu tinha que encontrar escapes, porque era uma cidade muito intensa, então eu fardava-me passear, porque só as aulas para mim não me preencheu o suficiente. Até que, passado 4 meses,
não houve renovação das aulas, não houve inscritos, infelizmente, ou houve, mas não era suficiente. E eu tive a oportunidade de ir fazer o trekking e eu escolhi fazer o Annapurna Circuit, o circuito de Annapurna. Só que eu estava com receio porque era a primeira vez que eu ia fazer um trekking a altitudes superiores a 3.000, portanto o ponto mais alto é 5.600 metros, que é bastante alto, e eu nunca tinha feito nada disso e não tinha companhia, ia sozinha, então ia assim com um bocadinho de receio, mas aí está, tinha que ir, não é? Porque não, o medo que nos consome, não ia ficar e não viver estas experiências, e foi uma experiência super enriquecedora e super, como é que eu hei de dizer, preencheu-me de certa forma o espírito, a alma, o corpo, tudo. Eu comecei e passar 2 dias já tinha um grupo. Era o que eu te ia perguntar se... Conheces logo pessoas, é impossível. A caminho. Sim, ou tu queres ficar sozinho, e se queres ficar sozinho vais na tua, mas encontrei logo um casal espanhol, espetacular, e depois fomos andando e formámos um grupo, éramos 5 ou 6 pessoas, cada um ia ao seu ritmo, mas juntávamos sempre depois nas mesmas tea houses, portanto que aquilo funciona, tens etapas, fazes os quilómetros que quiseres, mas há sempre... Livremente, sem guia. Eu fui sem guia, tens a opção de ir com guia, mas aí está... monetariamente não era muito caro, mas era bastante mais caro do que... E fazes bem sem guia? Está sinalizado ou precisas do Maps.me? Não, este circuito está bem sinalizado, depois tem vários circuitos, e eu aconselho vivamente e sem medo de ir sozinho, só se tiveres mesmo algum problema de saúde ou por exemplo que não consegues carregar as coisas, que há muita gente que contrata os chamados porters, mas eu não... Que é diferente de um Sherpa? Um Sherpa não é necessariamente um porter. Sherpa é uma etnia. Bem, acho que não estou a dizer nada de mal. Sherpa é as pessoas que vivem na montanha, mas eu acho que é uma etnia. Nem toda a gente que vive nas montanhas é Sherpa. Okay. Acho que não estou a dizer nenhuma nada mal. Mas o porter é a pessoa que te carrega as coisas extra que tu não consegues carregar, e é um trabalho, atenção, e tem que existir. Portanto, mas eu levo as minhas coisas, sou eu que as carrego e pronto, e se levar coisas a mais, paciência à tua, ou deixas pelo caminho ou carregas, mas eu via, mas havia coisas que me assombravam, era aquela malta toda, eu não sei o que é que eles levavam para uma semana de caminhada, mas eu via os porters tão carregados, aquilo parecia quase que levavam frigoríficos às costas, literalmente. Eu não sei o que é que aquelas pessoas levavam. Se calhar levavam tipo secadores, sei lá, eu não sei. As pessoas têm que ser minimalistas quando fazem este tipo de viagens. Eu estava a explicar, em cada aldeia havia as chamadas tea houses, que havia tipo mini hotéis, não se chama hotéis. Tu chegavas lá e depois podias negociar, se ficasses lá a dormir não pagavas a estadia, mas tinhas que tomar o pequeno almoço e jantar, portanto pagavas a comida e não pagavas a estadia, depois dependia, tinhas que sempre negociar. E lembras mais ou menos quanto é que era? Olha, eu acho que era tipo 6 euros o prato. Pronto, nada ridículo. Não era nada ridículo. Caro para o Nepal, mas tendo em conta a envolvência... Eu acho que tinha um orçamento, porque o problema é quando eu meto uma ideia na cabeça em um orçamento, eu gosto de seguir à risca. Claro que há dias que posso exceder, mas há outros dias que até não. E eu lembro-me que porque eu fiz 2 trekkings, no meu segundo eu queria gastar, não no máximo, era entre 10 a 15 euros, já não me lembro ao certo quanto é que era. E fiz este budget, e foi engraçado que nessa outra viagem houve um rapaz que se juntou a mim e eu disse, olha, é assim, eu estou a viajar com este budget. E ele assim, olha, aceito, também vou viajar. E ele surpreendeu-se e disse, obrigada Marta por este desafio, porque isto foi um desafio enorme. E não era deixar de comer, era simplesmente comer o necessário. E há um prato típico do Nepal que é o dal bhat. Eu aconselho a provarem aqui nos restaurantes nepaleses, que isso é um espetáculo. Que é dal bhat power, no shower. 24 hour no shower. O que é que isto quer dizer? O dal bhat é um prato com arroz, com dal é as lentilhas, e depois com sabor, com curry qualquer. Isto é um power. Não tem carne. Deves poder escolher um com carne, mas normalmente é vegetariano. E é um prato que tu podes repetir as vezes que quiseres. Portanto, acabas de comer e não pagas mais. Acabas de comer o arroz, metem-te mais arroz. Acabas de comer as lentilhas, metem-te mais lentilhas. É delicioso aquilo, fogo, é mesmo bom. Já me está a querer a bala. E eles diziam que era o dal bhat power, dal bhat força.
24 horas, porque dura 24 horas, no shower, sem tomar banho. Portanto, Opa, quem rima com power? Shower. Exatamente, mas é um ditado que eles estão sempre lá a dizer, porque é o prato que comem todos os dias ao almoço, e se calhar o pequeno almoço é sempre dal bate. E esse é super bom. Aliás, quando eu vivia lá, é um prato ridiculamente barato. Era tipo, havia sítios que era 50 cêntimos, outros eram 1 euro, e podias repetir. E eu comia quase todos os dias isso. Obviamente na montanha é o dobro ou o triplo do preço, porque quem é que leva as coisas lá para cima? São as pessoas, os porters, os burros. Portanto é normal ser mais caro. Mas esta experiência tornou-se super desafiante. Portanto, eu fisicamente já estava um bocadinho melhor do que estou hoje em dia, porque fazia as tais corridas, jogava a bola, mas a partir dos 3.000 metros aquilo deixa de ser só um esforço físico, mas também muito psicológico. Aliás, toda a caminhada é um esforço muito psicológico, porque a respiração já não é a mesma. Pois. O batimento cardíaco já não é o mesmo, o cansaço de todo o percurso já começa a consumir no corpo, dormir poucas horas, o frio, tudo isso. E eu lembro-me de chegar a um sítio que foi um dos sítios mais espetaculares que tive até hoje, que é o Tilico Lake, o lago Tilicho, que fica tipo a 4.000 metros de altitude. Suponho que sempre um bocadinho frio, não? Por causa de tudo. Sim, um bocadinho frio. Não foi, eu fui numa altura fixe, que eu fui tipo outubro, que é aquele limiar entre o inverno e o poderes ir e o não poderes ir. Mas estava frio, atenção, mas não estava aquele frio radical. Aliás, só houve um sítio que eu tremi mesmo de frio e nem consegui dormir. E cheguei a este sítio, primeiro foi aquilo era 2 km e demorei horas e horas a fazer aquilo, porque era a subir e tu dás tipo 2 passos e é muito físico, tu queres lá chegar e há muita gente que não chega, porque tu fazes esta caminhada e não sabes se vais chegar ao topo. É físico e psicológico, é os dois. Como tocaste aqui? É porque é físico e psicológico, os dois. Tens de estar a trabalhar os dois. Porque o físico está super cansado, mas o psicológico tem que dizer quer. Mas o teu corpo pode não aguentar. Tens o mal da altura. Eu vi muita gente, vi aí 2 casos em que o helicóptero teve que chamar as pessoas, porque o mal da... Viste? Sim, teve que ir buscar as pessoas, porque o mal da altura, aquilo foi ridículo. Eu achava que aquilo era mentira, mas não. Eu vi uma pessoa, parecia que estava com os copos, tipo, a andar todas onza, porque sem oxigênio, todas onza, não sei o que, aquilo se bate. Há pessoas, eu fiquei com um bocadinho de dor de cabeça, mas quando aquilo bate a sério, há pessoas que morrem, não é? Não é brincadeira. Portanto, tu começas o trekking e não sabes se vais chegar ao fim, entre aspas, ao objetivo, que é o Turung La Pass, que é o cume, portanto, que é o passo. E eu não sabia se ia chegar, mas eu queria muito. Mas antes disso eu fiz um desvio para ir a este lago, que é espetacular. Quem tiver a oportunidade para ir ver também no Google, para depois ir lá. Podes que é Tilico Lake. Tilico ou Tilichu, não sei muito bem como é que se diz. E está a 4.000 metros. Eu passo a passo cheguei lá, mas assim que cheguei, olha, desatei a chorar. Porque é aquela coisa, isto custou, mas isto valeu cada passo, cada sofrimento. E aquilo foi mesmo espetacular. Depois continuámos a fazer. Continuámos porque eu ingressei com aquele grupo e foi ainda hoje a Laura, que é uma espanhola, vem-me visitar às vezes a Lisboa, que é giro, estas coisas dos viajantes, nós conhecemos e alguns que realmente, ficam para o resto da vida, porque temos experiências inacreditáveis juntos e que nos marcam. Depois foi continuar o trekking até chegar ao tal Turung La Pass, que era o passo mais alto do mundo, ou uma coisa assim. O que é um passo? Depois, calhar, não se diz passo. Aquilo é um passo. Turung La Pass. Ok. Sei. Não sei dizer, não sei a tradução. Mas é um... Não, passas de uma montanha para a outra, por isso é que eu digo que é um passo. Ok. Passas de uma montanha para a outra. Passas de um lado para o outro. Estás a subir e depois desces. Ok. Como é que isso se chama? Um passo. É o La Pass. Pronto, é isso. Que é o tipo, ficar sem. Agora já estamos esqueci, 5.400 e qualquer coisa metros. E então aí foi o concretizar. Mas há um termo que é Mountain Pass. É tipo... Só que eu não sei muito bem o que é que queres dizer. Pois não sei, aquilo é o passo. O nome do passo. Olha, vão à net, meu. Vai à net, mas não saiam do vídeo. Não dá, vão à net depois.
e aí foi o culminar de toda a viagem, de todo este caminho, porque o objetivo é chegar a fim, obviamente, mas o principal objetivo era chegar àquele sítio, que é tipo o auge. Foi o mais alto que eu tive na vida. Pronto, sem ser quando estou a voar no avião. Mas eu lembro perfeitamente da felicidade do grupo todo a abraçar-se, a celebrar junto, porque aquilo foi uma conquista em conjunto, não foi só minha. Porque eu lembro perfeitamente, em alturas que eu estava a morrer mesmo, sem quase chegar lá acima, e a malta que estava comigo, bora Marta, vamos, tu consegues. Opa, e isto é espetacular. E foi uma grande experiência esta dos Annapurnas. Depois, passado 2 semanas, fui fazer outro trekking. Já estava vacinada, que chama o Langtang e Gosai Kund Lakes, que foi um trekking um bocadinho mais pequenino. E eu já estava tão bem fisicamente e psicologicamente que fiz aquilo, olha, tão rápido. Eu lembro que comecei, uma miúda israelita começou ao meu lado, não, passámos, disse, tudo bem, não sei o quê. Estava eu a voltar, ainda estava a voltar, passado uns dias, estava eu a voltar, ainda estava ela a chegar a uma zona. E ela disse, tão rápido, estava bem, sabes? E dava-me gozo estar a desafiar-me fisicamente. Isto já foi da segunda vez que eu já estava altamente. Agora, se voltasse lá, coitadinha de mim. E esta zona também foi muito marcante, porque Langtang foi uma das zonas, ou se não a zona mais afetada pelo terremoto. Morreu muita gente mesmo e a aldeia ficou completamente destruída, porque houve uma montanha que desabou mesmo por cima da aldeia, e nós neste trekking passamos mesmo por cima da aldeia, que está subterrada, e foi um bocadinho chocante ver também um bocadinho essa história, que faz parte do Nepal, e ao longo desse trekking também víamos muitos memoriais de turistas que morreram pelo caminho, e depois Langtang, que é mesmo uma aldeia, foi construída mais à frente e eles estavam ainda todos em reconstrução, portanto foi bom sentir que estava a apoiar um bocadinho aquele comércio local e negócio local naquela altura, que foi passado 2 ou 3 anos do terremoto. Já não lembro muito bem em que ano é que foi o terremoto, mas foi para aí 3 anos depois que eu fui ao Nepal. E foi altamente esta viagem também. Depois foi Gosai Kund, que eram os lagos sagrados, e é lindíssimo. E todas estas paisagens são espetaculares. Por acaso não voltei a ter nenhuma experiência de trekking assim puro e duro, tão intensa, e tenho saudades disso. Pá, sabes, aqui curiosamente, sempre que eu ouço o pessoal aqui na Metamorfose a falar de experiências, eu gostava de as ter também. Mas agora eu estou a ouvir a falar e apetecia-me bué fazer isso. E estou-me a lembrar quando teve aqui o Fábio Inácio a falar da caminhada dele. Sim. Também fiquei tipo, curti bué fazer aquilo. E não sei se está a surgir em mim um tracker. Como sabes, eu estive em Cabo Verde durante um mês. Pá, eu estive no Nepal e não fiz uma única caminhada. E fui à Madeira, não fiz uma única levada. Em Cabo Verde fazia todos os dias. Acho que está a surgir aqui em mim um caminhante, sem que levei o meu joelho ao limite, não sei quanto tempo é que isto vai durar a curar. Mas estou a ouvir e está-me a dar boa vontade de fazer. Opa, é porque é um desafio. É que no Nepal é o must. Claro. É o must lá. Claro, mas é porque é um desafio enorme. É quase como andar de bicicleta também, só que é a pé. Bom, Mas é como andar de bicicleta, mas mais bonito. Em termos de vistas, sim. Quer dizer, depende, mas podes ir de bicicleta. Temos o Diogo Tavares fez de bicicleta. Este circuito da Annapurna fez de bicicleta, que eu estou a falar, fez de bicicleta, e a meio não, antes de começar partiu-se como é que se diz o coisa da bicicleta? O do pé. Descanso, o pedal. Então aquilo, quase que fez aquilo como monopé. A sério? Olha, um bom convidado. Nunca ouvi falar, por acaso. Shout out, Diogo quê? O Diogo Tavares, grande Diogo. É o próximo que vem aqui ao Metamorfose. Ok. Sabes que, pá, como nós não somos muitos, nós os viajantes acabam por conhecer-se todos, mas por acaso o Diogo não estou a ver quem é. Muito bem, Martinha, muito obrigado. Pessoal, se quiserem acompanhar aí as próximas, esperemos nós, eternas viagens da Marta, podem fazê-lo em Boleias da Marta, Instagram, Facebook e YouTube. YouTube não só viagens, mas também diferentes projetos nos quais ela se envolve, como, por exemplo, comprar uma carrinha e transformá-la numa camper van, numa autocaravana, que é uma cena que está muito em voga. Sabes que eu achava que queria fazer isso?
Até depois dediquei um mês em minha casa lá a arrumar uns anexos e tal, e percebi que se calhar prefiro dedicar tempo à casa. Mas percebo que seja uma cena fixe de fazer e É mais um desafio. é mais por aí. gratificante. Tipo, é fixe olhares para uma carrinha e veres algo. É mais por aí que eu vou fazer também. Em que etapa é que sinceramente. estás? Desculpa? Em que etapa é que estás? Neste momento estou a isolar a carrinha. Ok. Pronto, vão acompanhando. Vais partilhar mais que um, imagino, ao longo do. Sim, pelo menos eu vou partilhar toda a transformação da carrinha, passo a passo. Passo a passo. E Fixe. 6-0 de atenção, é a primeira vez que estou a fazer isto, portanto vai ser engraçado. Fixe, excelente. Acompanhem. Tirando isso, meus caros, se quiserem apoiar a Metamorfose, podem fazê-lo em patreon.com/metamorfoseambulante ou podem também comprar os meus livrinhos, também é uma ajuda fixe. Podem fazê-lo em daquiali.com. Esses 3 livros provavelmente têm viagens de uns 50 ou 60 países. Portanto, acho que há gostos para todos. Mas o que podem fazer para já é dar aquele belo daquele subscrever este canal que é o Viagens Beleza. Marta, até uma próxima vez. Obrigada. Pessoal, até para a semana.